Mestre amado Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, juntos, estudando os teus ensinamentos. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares. Que a equipe de André Luiz possa cuidar de todos nós aqui presentes, do nosso lado espiritual, mas principalmente do nosso lado físico e daqueles que convivem conosco. Essa equipe tão especial, que é formada por médicos talentosos e que dividem conosco os seus ensinamentos e aprendizados no plano espiritual. E assim, nós vamos acompanhando a Cris na prece inicial dessa noite. Então agora vamos nos conectar com esse estudo, conectando com a espiritualidade que está aqui presente, toda a equipe que prepara esse estudo, que durante o dia nos prepara e nos traz aqui para que, através desse livro, desse capítulo, nós possamos aprender, possamos ter a sensibilidade de entender as lições aqui mostradas, os dramas familiares, os dramas humanos, as dificuldades nas nossas encarnações. E, Senhor, que possamos, através desse estudo, aprender mais, abrir nosso coração, nossa mente, para essas lições aqui e por toda a inspiração que os nossos guias, os espíritos que estão sempre conosco, estão sempre nos ajudando a entender mais esses dramas e assim, Senhor, possamos aprender a amar mais, tolerar mais, respeitar e, acima de tudo, manter a calma em nossos corações e onde quer que nós formos, sempre nas decisões, o amor é sempre o primeiro a ser considerado. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Cris. Bom, primeiro capítulo desse livro, e como o Emmanuel falou no prefácio, é um livro que vai mexer fundo com a nossa alma, porque ele trata dos dramas familiares que a gente conhece. Dramas familiares como morte de entes queridos, a inter-relação entre os familiares que vêm de dívidas de passado, de doenças kármicas que acabam comprometendo o corpo físico, e essa doença vem numa família sempre que existe de alguma forma uma corresponsabilidade no que aconteceu, na causa de outra vida. Então são todos assuntos muito pesados, muito profundos, e que a gente precisa estar pronto, né, para estudar junto com o André Luiz e entender, porque quando a gente estiver escutando essas histórias, a gente vai estar se vendo naquela realidade, a realidade de quem perdeu um marido, uma esposa, um filho novinho, a realidade de quem nasceu com algum tipo de doença séria que não tem explicação, a doença, aquela situação em que entes, pessoas dentro da mesma família não conseguem se entender. E André Luiz traz isso, que é para quê? Para que a gente coloque mais empatia, mais compaixão, mais amor, mais perdão na vida da gente dentro do nosso lar, né? Aceitando a realidade de hoje, entendendo que a realidade de hoje é reflexo do que foi ontem, mas que o amanhã a gente consegue criar com as nossas decisões, com as nossas ações de hoje, que dá esperança para a gente, né? Olhar para essa dor não como
aquele sofrimento duro, pesado, com desespero, mas olhar para essa dor como aquele túnel de escape que está tirando a gente daquela lama que nós mesmos nos enfurnamos em outras vidas, né? A única forma da gente crescer, de nos aprimorarmos, é a gente expurgar esse passado que nós mesmos criamos, né? E nesse aspecto, como a gente já falou em outras vezes, se todos nós temos esse livre-arbítrio, existe uma fatalidade na nossa vida. Essa fatalidade é a colheita de todas as escolhas que a gente fez. Colheita boas para coisas boas, colheitas difíceis para quando a gente foi contra a lei do amor, né? Então a gente vê o ministro Clarencio, e para quem está lembrado, né, a gente estudou, alguns de nós juntos, desde o nosso lar, né, que vem acompanhando esse estudo, desde o tempo que eu estava na Califórnia, o ministro Clarencio, que foi quem foi a pessoa que resgatou André Luiz do umbral. Então, alta envergadura, espírito superior, décadas de trabalho incessante no mundo espiritual, no nosso lar. Eles estão lá, no nosso lar, nesse instante, no Templo do Socorro, que é onde se dá a ajuda aos outros. Então, como todos os livros que a gente vê de André Luiz, o primeiro capítulo sempre fala da prece. De alguma forma ou de outra, ele se inicia com a prece. E essa é a primeira mensagem que eu quero enfatizar nessa noite para todos vocês. Se isso é importante para espíritos de alta envergadura, como o ministro Clarencio, que tem uma responsabilidade do tamanho que ele tem, uma sabedoria muito maior do que a nossa, então que nós também comecemos o nosso dia, sempre, a primeira página do capítulo do dia, com uma prece. Essa prece não precisa ser complicada, essa prece não precisa ser longa. Essa prece basta ser feita com um sentimento profundo de ligação com o plano espiritual maior. Para quê? Para que haja essa conectividade. E nesse caso, ele está explicando exatamente o poder dessa prece, falando que todo desejo, toda invocação é energia criadora. Então, peraí, Ana, você falou para mim agora há pouco que as minhas ações vão gerar colheitas obrigatórias. Então, vamos supor que eu estou rezando, porque está acontecendo hoje uma coisa na minha vida que está doendo demais, que não é o que eu queria. Seja um problema na minha família, seja um problema de saúde, seja um problema no meu casamento, no meu trabalho, enfim. Então, o que adianta rezar? E aí, a gente vê a resposta dele, que toda invocação é respondida. Então, sim, existem coisas que não conseguem ser modificadas? Existem. Por quê? Porque nós temos que aprender a lição. Aprender muitas vezes através da dor. A dor que nós criamos no outro e principalmente nós criamos em nós. E ele compara mais na frente esse mal com um quisto, com um furúnculo, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu achei super interessante essa comparação. Mas toda vez que a gente faz uma prece, ela é ouvida pelos espíritos do bem. Isso é muito importante, porque isso dá esperança para a gente. Se nós não temos um controle de modificar tudo na nossa vida, hoje, porque hoje é o reflexo da minha escolha de ontem, que eu não mudo mais, eu, através da força do meu pensamento, porque a prece é a união do pensamento com o meu sentimento, eu consigo, de alguma forma, modificar a minha frequência vibratória e me ajudar. E a receber a ajuda necessária. Agora, essa invocação, essa ligação pode ser feita tanto para o bem quanto para o mal. Com a diferença que ele fala, quando é para o bem a gente chama de prece, quando para o mal não faz sentido chamar de prece. A prece é o sinônimo dessa ligação da esfera terrestre com a esfera superior. De qualquer forma,
cada pensamento tem uma frequência diferente. E essa frequência é alinhada entre a pessoa que está mandando, o remetente, e o receptor, e o destinatário. E no meio disso tudo, essa invocação se liga com todos aqueles espíritos da Terra, que estão não só encarnados, como desencarnados, que estão na mesma frequência mental. Então, olha só, quando eu penso uma coisa ruim, eu estou ligando, eu estou sintonizando no mesmo rádio, recebendo as forças, as energias de todos aqueles que estão pensando da mesma forma que eu. Daí o poder da gente pensar no bem e também o poder da gente pensar no mal. Por quê? Porque ele é amplificado pela força de todas as outras criaturas que estão na mesma sintonia conosco. Outra coisa que chama atenção aqui é que ele fala que quando a gente faz a prece, então essa invocação que é respondida, essa invocação boa de pedido de ajuda, existem equipes especializadas para atender cada parte. Isso é importante porque a gente vê isso também. Então, se a nossa casa está com um problema elétrico, muitas vezes eu vou ligar para o handyman que eu sempre ligo e ele vai falar: Ana, desculpa, eu não tenho a licença para trabalhar com a parte elétrica. Eu só tenho para trabalhar com a parte civil. A mesma coisa lá. Eles têm grupos especializados, grupos que cuidam de crianças, grupos que cuidam de famílias, grupos que cuidam de obsessão, grupos que cuidam de pessoas com doenças incuráveis. Olha só que coisa linda. Então, quando a gente faz essa prece, mesmo a gente sem saber para onde ela vai, essa prece, pela frequência vibratória, ela atinge o destinatário que vai ajudar a gente naquilo que a gente precisa. Agora, essa ajuda não é, então, eu estou com um problema do meu chefe, a ajuda não é, vou tirar o chefe da sua vida. Não, a ajuda vai ser dar mais paciência, inspirar a gente, fazer uma limpeza, não nossa, uma limpeza fluídica, não só na gente, mas também naquela pessoa com quem a gente tem algum tipo de desacordo. Os espíritos superiores têm ferramentas que a gente não consegue entender pela nossa pequenez de hoje. Mas que é importante a gente ter fé, sabendo que ajuda vai vir. Ajuda pode não ser do jeito que a gente gostaria, na hora que a gente gostaria. Por quê? Porque eles sabem mais do que nós. Nós temos que lembrar que nós somos crianças imaturas perto desses seres celestes. E que eles é que vão falar pra gente, mostrar pra gente o que é que a gente precisa aprender. E todas essas equipes trabalham em quem? Para quem? Para Deus. Lembrando que todo o bem vem de Deus. E Deus, como esse Criador soberano, causa primária de todas as coisas, como fala na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele supervisiona tudo, o bem e o mal. E aí é que a gente vê a comparação do que isso que ele falou. Então, quando a gente faz o mal, é como se a gente mesmo guardasse esse mal embaixo da nossa pele perispiritual e ele vira como se fosse um furúnculo. O mal fica em nós, impregnado. E quando a gente tem um furúnculo, a sensação que dá pra gente não é uma sensação de paz. Ele está inflamado, ele dói quando encosta. E aí chega o médico e fala assim, olha, a gente vai ter que furar. E quando fura, dói pra chuchu. E sai pus. E fica inflamado alguns dias e tem que tomar antibiótico, enfim. A mesma coisa aqui. Então, se eu criei esse furúnculo dentro da minha pele perispiritual, eu vou ter que abrir e tirar isso. E essa tirada, o objetivo é eu ficar bem, mas até eu chegar lá, vai doer. Eu vou ter que tomar o remédio vai ser ruim, a pele vai ficar dolorida, eu não vou conseguir mexer. É isso, gente, importante a gente perceber. Mas o que Deus está falando é que ele usa esse furúnculo para quê? Para o nosso despertamento consciencial,
porque eu mesmo causo a dor, o desconforto, eu crio a falta de paz dentro de mim mesma, eu vou procurar essa paz. Porque uma hora eu vou cansar de sofrer. E é nessa hora que a gente muda de sintonia vibracional. E aí tem um parágrafo que mexeu comigo. A prece, qualquer que ela seja, ação provocando a reação que corresponde. Então, qualquer pensamento é energia criadora. Então, em vez de eu pensar o mal, em vez de eu pensar no que não está dando certo, e aí a gente vê todos aqueles milhares de livros de autoajuda, que vêm desde milênios com Feng Shui, falando, olha, escreve num papel, no tempo presente, o que você quer. Então, obrigada, Senhor, pela minha casa, pela paz que eu tenho na minha família. Enfim, esse ensinamento vem de milênios das civilizações antigas. Porque, de alguma forma, esses espíritos encarnados já sabiam que o pensamento é energia criadora. Então, não é eu gostaria, eu vou tentar, eu quero. Não, eu tenho, eu sou. E a gente trazer aquela realidade e montar essa realidade dentro da gente, para quê? Para a gente plasmar o futuro que a gente quer. Aí ele continua, conforme a sua natureza, para na região em que foi emitida. Então, quer dizer, a prece vai parar no nível maior, menor, dependendo da qualidade dela. É que nem uma onda de luz, é que nem uma onda de som. Ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta, segundo as finalidades que se destina. Então, quer dizer que essa história de fazer trabalho, por exemplo, de macumba, isso acontece? Acontece. Agora, ele fala também, toda vez que a gente faz uma invocação, a gente passa a ser devedor. Uma coisa é a gente ser devedor para um espírito superior que faz o bem pelo bem. Quando a gente vira devedor de um espírito ainda ignorante que está interessado em fazer o mal, ele vai cobrar a gente disso. Como? A gente não sabe, mas não vai ser bom, né? Então, a gente já falou um pouco disso, da ligação das mentes afins, das forças que podem tanto ser mais elevados quanto inferiores, e a gente sempre vai encontrar o que a gente procura. E Jesus falou isso há 2000 anos atrás e muitas vezes a gente esquece. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele fala para a gente ter fé, falando, olhai os lírios do campo. E ministro Clarence fala isso, que até a flor que procura dar o fruto tem o sol para abençoá-la, para fazer crescer. Esse sol é o que? O amor de Deus. É o símbolo do amor de Deus em todos nós, que traz para a gente o que nós precisamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E é muito fácil a gente ver que a gente sempre encontra o que a gente procura. Por quê? Porque quando eu quero trocar de um carro, e eu estou com um carro em mente, toda hora eu enxergo aquele carro. Quando a gente está grávida, ou a gente quer ficar grávida, a gente só enxerga a mulher grávida na rua. Quando a gente está com vontade de casar, a gente só vê as amigas casadas. Então é importante a gente sintonizar na nossa cabeça o que é que eu estou buscando. Porque se eu estiver procurando só coisa azeda na minha vida, só problema na minha vida, guess what? É isso que eu vou encontrar. E depende de mim, por isso que a gente fala a importância de mindfulness, a importância da gente vigiar o pensamento, a importância do orar e vigiar. Por quê? Por causa da mudança dessa frequência. E através da prece e para a gente prestar atenção o que é que a gente está buscando. Porque a gente vai encontrar sempre aquilo que a gente procura. E aí, essa pergunta algumas pessoas já me fizeram no passado, né? Mas como é que Deus deixa o mal existir? Se Deus é bom. E aí ele fala que é através do mal que trabalha o reajustamento moral dos espíritos que fazem o mal, que é o exemplo do furúnculo que a gente comentou. Então, aquele que passa pelo mal
que está com furúnculo, não é porque Deus quis, é porque Ele criou o furúnculo. E para tirar isso, é necessário passar pelo procedimento médico, que nesse caso é o da dor, infelizmente. E aí, lembrando que a gente comentou, que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso é lei divina. Nós já vimos isso no livro passado, que foi o livro Ação e Reação, mostrando que nós temos o nosso livre-arbítrio, que se mesmo sendo tudo é possível para a gente, nem tudo é bom para a gente. Então, nós temos que usar o nosso discernimento e escolher. Então, por exemplo, eu tenho uma prova de matemática amanhã. Eu posso escolher em ver televisão ou estudar para a minha prova. O livre-arbítrio é meu. Mas se eu não estudar, a chance de eu ir mal naquela prova é muito grande. E essa é a fatalidade. E vem aí a responsabilidade que eu não vou conseguir fugir. Eu não vou poder culpar minha mãe, meu pai, meu tio, meu irmão, não. Meus pais podem me botar na melhor escola, eles podem comprar os livros, eles podem colocar o livro na minha frente, eles podem ler os livros, eles podem me levar até a porta da escola, mas se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, eu não vou aprender. Que é essa a lição que a gente tem que carregar desse capítulo hoje. Primeira, é a gente lembrar da nossa prece, do poder da prece, da realização que a gente constrói com os nossos pensamentos. Lembrando que tudo é energia. Então pensa a gente chegando em casa, trazendo coisa boa, trazendo coisa ruim, qual é a energia que eu estou impregnando o meu lar? Isso é importante. A gente se preocupa tanto com a faxina, tirar pó, passar o pano no chão, limpar o banheiro. As bactérias espirituais, mentais que a gente traz muitas vezes são muito mais sérias do que essas. E essas bactérias mentais, como a gente já viu no mundo maior, elas causam doenças físicas profundas. E a outra coisa é, nós todos somos responsáveis por todos os talentos que recebemos. A importância da gente ter consciência de que se nós recebemos ferramentas nessa vida, uma ferramenta sendo, por exemplo, o espiritismo, nós vamos ter que dar conta para Deus do uso dessa ferramenta, do bom uso ou do mau uso, como aconteceu na parábola dos talentos, contada por Jesus, né? Então, que a gente termine essa noite fortalecido na nossa fé, sabendo que a nossa prece, o nosso pedido, quando esse pedido não é só para a gente, mas envolve o nosso grupo familiar, e ele é puro, sem interesses inferiores. Ele é ouvido e nós somos auxiliados. Esse auxílio, como a gente vai ver nesse livro, ele acontece durante semanas. A prece aconteceu uma vez, dessa vez. E esse foi o trigger para que houvesse um desenrolar de fatos e de ajudas e uma equipe em toda do plano espiritual maior, trabalhando para ajudar essa família que estava passando por dificuldade. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Agora eu vou tirar todo mundo do mute e a gente abre para as nossas perguntinhas. Alguém quer comentar alguma coisa? Lúcia, você quer comentar? Quero. Estava esperando ver isso aí. Ao longo do tempo, nesse estudo, nesse trabalho que eu venho fazendo na doutrina, eu já aprendi que toda vez que a gente participa de uma aula, seja dando a aula como expositor, seja assistindo a aula como o aluno,
quando termina, que a gente deve, na reflexão final, que a gente deve se perguntar, foi bom? Acrescentou alguma coisa? E hoje eu acabei de fazer automaticamente essas perguntas, e claro que posso dizer com toda certeza de que foram momentos, minutos, poucos minutos, enriquecedores, porque aumentou o nosso entendimento em relação à prece, em relação à força do pensamento. Com certeza, nós estamos terminando esse nosso encontro diferentes, assim, mais conscientizados, mais bem informados. E faz toda a diferença. Outro detalhe importante na vida é a gente saber diferenciar o que é informação do que é formação. Informação é o conhecimento intelectual, mas hoje, com as reflexões de André Luiz, o nosso caráter melhorou, o nosso desejo de trabalhar a nossa reforma íntima, de levar mais a sério a doutrina, de procurar essa ligação, essa interação com os bons espíritos, como você falou, as nossas preces sempre são ouvidas e respondidas. Então, se eu introjetar isso na minha mente, no meu coração, eu vou levar a prece mais a sério, e levando a prece mais a sério, a minha vida vai melhorar em qualidade, né? Então, eu agradeço a Deus por ter participado desse encontro de hoje. Para mim, Ana, consegue me ouvir? Consigo, sim. Para mim, assim, um pouco das palavras da Lúcia também. Eu achei esse primeiro capítulo, me tocou bem muito esse livro, assim, nesse primeiro capítulo, né? Que eu li o 1 e o 2 só. Mas eu assisti aquele vídeo que você compartilhou no grupo do Haroldo falando sobre esse capítulo, e para mim a primeira frase já me tocou muito, assim, quando ele disse que todo desejo é manancial de poder, dá uma noção de responsabilidade muito grande, né? Porque eu acho que, assim, no meu caso, a vida inteira, saber que oração é bom, fazer as suas orações, conexão com Deus, a gente sempre escuta isso, mas o jeito que ele trata nesse livro, eu achei que ele usa palavras muito poderosas, assim, de você ter realmente essa noção de que quando você ora, quando você faz uma prece, tá tendo uma mobilização. Eu comecei a visualizar assim na minha cabeça, né? Uma mobilização de quem tá, todos os espíritos que estão ouvindo e se mobilizando para ajudar ou para te prover sabedoria do entendimento. E talvez algumas coisas não estão acontecendo agora, mas o trabalho está sendo feito. Então, para mim, me tocou profundamente, assim. Eu não sei se é o jeito que ele explica, ou se ele traz uma praticidade de explicar realmente o que acontece por trás daquelas palavrinhas que a gente fala, né? E, de novo, essa noção de responsabilidade. Quanto a gente é responsável por aquilo que a gente pede, quanto a gente é responsável por aquilo que a gente deseja, né? No nosso íntimo. Seja consciente ou inconscientemente. Porque, às vezes, a gente acha que a gente só está desejando coisa boa. E se você começa a parar e vigiar o que você pensa, você consegue ter uma responsabilidade diferente e é uma transformação que começa a acontecer, assim, na sua responsabilidade em orar e na sua responsabilidade de onde você coloca a sua energia, né? De pensamento e de sentimento. E eu acho que você falou uma coisa tão importante, Jace, muitas vezes é muito mais fácil a gente pensar no que a gente não quer do que a gente focar no que a gente quer, né? E aí a gente está vendo a importância de nós pensarmos o que a gente quer. Pedirmos o que é bom pra gente. Muitas vezes o que a gente acha que é bom pra gente pode não ser. A gente não sabe se a gente está pronto para receber aquilo que a gente quer. Mas se a gente pode pedir ajuda, pode pedir inspiração. E essa ajuda vai vir, como você falou. Né? Como a gente vai ver nos próximos capítulos. Ela vem e vem em grupo. Eles vêm com as equipes especializadas. Então, vem a equipe que vai cuidar do lado, se houver uma desobsessão que precisa ser trabalhada, vai outra equipe que é a equipe médica, vai outra equipe que precisa fazer uma doutrinação muito mais complexa por causa do nível de ódio que existe entre as pessoas encarnadas e desencarnadas.
Então, a gente não sabe o quanto que vai reverberar a nossa prece, mas o que ele está passando para a gente é, tem fé, né? Todo pedido é ouvido, né? Bom, tá na hora da gente encerrar agora. Já chegamos aqui às 8h04, já passamos um pouquinho. Alguém quer fazer a prece final pra gente? Eu posso fazer. Ótimo, Cássio, obrigada. Faz pra gente, então. Queridos mentores, a toda a equipe do André Luiz, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos e que a gente consiga encontrar inspiração para seguirmos essa caminhada da evolução e termos uma vida cada vez melhor. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que o bem sempre triunfe. Amém. Graças a Deus. E nós vamos pedir na equipe de André Luiz que cuide das nossas dificuldades. As dificuldades no trabalho, na nossa família, as nossos problemas físicos, de ordem física, de doença, mas principalmente de ordem espiritual. Porque nós sabemos que a dor, como eu falei, esse furúnculo está no seio do perispírito e não do corpo. E é aí que a gente precisa dessa cura. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.